mais e acaba saindo caro. Gente, isso é muito importante, porque a gente às vezes cai em cilada em loja de tecido, achando que tá levando um super tecido maravilhoso, e depois ele acaba dando alguns problemas, tá? Eu trouxe alguns tecidos diferentes da live de ontem, então a live de ontem também tá salva aqui no perfil sobre outros tecidos que também podem dar alguns probleminhas, mas hoje eu trouxe uns bem diferentes, tá? Que não costumam ser tão abordados no dia a dia. Deixa eu só ajeitar o meu celular aqui no meu super tripé, tá? Que é um tubinho bem cheio. Pronto. Gente, se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem ir colocando aí, que de vez em quando eu dou uma olhadinha, tá? Então, gente, é bem chato quando a gente vai numa loja de tecido, encontra o setor de promoção, fica super animado, compra um tecido ou nem tá na promoção, mas a gente traz ele para casa e ele gera algum tipo de problema depois, tá? Os tecidos podem ter vários problemas diferentes, incluindo desbotamento, encher de bolinhas, podem desfiar demais, podem ter um comportamento difícil ali na máquina de costura, pode ser um tecido ali bem chato de lidar, tá? Então eu trouxe alguns para mostrar para vocês. E já vou começar com um que é um tecido de festa, para que vocês entendam que não é porque o tecido é acetinado e bonitinho que ele não vai dar nenhum problema, tá? Como é que a gente pode saber se um tecido não vai dar problema? Tem alguns testes que a gente pode fazer, manuais, assim, se a gente for numa loja de tecido, faz discretamente, isso normalmente eu ensino para os meus alunos. Ou então a gente pode acessar a ficha técnica desse tecido para conseguir ver se ele vai dar algum problema ou não. Na ficha técnica dos tecidos tem testes especiais que são feitos para ver se aquele tecido é resistente à água do mar, à luz do sol, se ele vai desbotar muito depois de passar por um ciclo de lavagem, tá? Tem detalhezinhos ali, só que ela não é uma ficha fácil de ler, porque tem que entender sobre esses testes, como que eles são feitos, qual a nota que os tecidos recebem, o que é uma nota boa, o que é uma nota ruim, tá? Mas tem jeito de saber se aquele tecido vai se comportar bem ou não. Tem as fichas técnicas, então, dos tecidos. Às vezes a gente consegue encontrar no site dos fabricantes, tipo tecidos da... Ai, tem tecidos que a gente consegue encontrar, acho que é da Santa Constância. Tem que ver, tá? Mas eu confirmo para vocês depois. Mas tem sites que tem, de fabricantes, que tem a ficha técnica do tecido e a gente consegue ver esse tipo de coisa, tá? Vou começar então por esse aqui, gente. Esse aqui é um tecido de moda festa, tá? Ele é um tecido aparentemente assim, acetinado, que a gente olha e pensa, nossa, que tecido bonito. Normalmente ele vai custar na faixa de uns R$30. Só que ele tem alguns probleminhas, ele puxa fio muito fácil, tá? Isso pode ser um problema quando a gente está costurando com anéis ou quando a pessoa que vai vestir colocou alguma joia. Isso já é esperado, né, de alguém que vai vestir um vestido de festa com um tecido mais acetinado, tá? Então, a superfície dele, quanto mais a gente vai aproximando, mais a gente vai percebendo que é como se ele já tivesse algumas bolinhas, alguns fiozinhos puxados, tá? Então, quando isso acontecer, quando o tecido estiver assim, com uma superfície que é mais irregular, é porque ele vai apresentar algum probleminha. Ou ele vai gerar bolinhas mais facilmente, ou então ele vai puxar fio com muita facilidade e vai ser difícil de costurar nesse sentido, tá? Então, tenham cuidado com tecidos de festa, tá? Porque nem todos eles vão ter uma super qualidade. Olhem de pertinho para ver se aquele tecido tá mesmo bonitinho ou se ele já tá gerando alguma bolinha, já tá com uma superfície mais irregular, tá? Porque isso vale para vários tecidos diferentes, incluindo tecidos que a gente até acha que tem mais qualidade, normalmente como o crepe Amanda, por exemplo, tá? Não é só cetim baratíssimo que pode dar problema, tecidos que são um pouquinho mais caros, com valor mais elevado, podem dar problema também, tá? Tem o trauma de linho. O linho, gente, tem o linho de verdade, que ele realmente é muito bom, mas tem as imitações de linho, e as imitações de linho, elas são muito boas. Às vezes tem os que são feitos de poliéster, mas eles colocam linho como se fosse feito de linho, né? O nome é linho, mas não é linho de verdade. Então é sempre bom ficar atento à composição de um tecido, porque ele pode receber um nome falso. Não é com a intenção de enganar os consumidores, mas é com a intenção de dizer que aquele tecido se assemelha com um outro tecido original na superfície, tá? Então isso pode acontecer.
Outro tecido também que tem que tomar muito cuidado, gente, é o tweed, tá? O tweed é um tecido lindíssimo, que tem aqueles desfiadinhos. Ele é maravilhoso, ele é usado no inverno, para saias, para casacos, enfim. Só que ele é um tecido que ele já tem um valor mais elevado, tá? O valor dele já começa em R$50, tá? Normalmente. E aí, quando o pessoal vê um preço grande, já associa automaticamente a tecidos de mais qualidade. Tipo, esse tecido aqui é R$50, então ele vai ser bom. Nada disso, tá? Um tecido ele pode custar mais caro, porque ele dá mais trabalho para fazer, mas ainda assim ele pode ter uma qualidade bem ruim, tá? E a gente, infelizmente, não consegue dizer se um tecido é bom ou ruim só olhando a composição dele, tá, gente? Só olhando do que ele é feito, tá? Infelizmente, não dá para eu dizer para vocês assim, tweed de poliéster é ruim, tweed de algodão é bom. Não dá para dizer isso. Por quê? Porque todas as fibras que são a matéria-prima dos tecidos, todas elas vão ter níveis de qualidade diferentes. E esses níveis de qualidade a gente só consegue saber observando a superfície do tecido, vendo se ele já apresenta alguma irregularidade, aprendendo a ver isso de perto, tá? Então, quando a gente aprende a ver isso, fica muito mais fácil comprar tecidos e confiar na própria intuição ali. Mas não dá pra gente simplesmente olhar a composição e saber se aquele tecido é bom ou não, tá? Só que a gente tem que ficar atento os preços realmente, tá? Quanto mais um tecido for mais caro, a tendência é que ele seja melhor. Só que tem tecidos que eles já começam caros, então o caro de um, na verdade, é barato, tá? Então, no tweed, é isso que acontece. Ele é um tecido que ele já começa em R$50. E aí, quando a gente compara com outros tecidos que custam R$15, R$20 o metro, dá a sensação de que ele vai ser um tecido maravilhoso. Mas ele não vai. Normalmente, os tweeds que são melhores, eles têm uma composição que envolve algodão, geralmente, para ele não gerar tanta bolinha. E eles vão ter um valor mais caro, vão ter passado por mais tratamentos químicos ali para não gerar bolinhas também. Então, o tweed, só assim dele ser caro inicialmente, não significa que ele vai ser bom, tá? Tem muito tweed que gera bolinhas facilmente. Uma vez eu comprei um casaco para mim na Renner, R$70 estava na promoção. Eu achei aquele casaco tão bonito de tweed. O que aconteceu? Uns 2 meses depois, ele encheu de bolinhas completamente, de um jeito que não dava mais para usar. Porque parecia que eu tinha achado o casaco na rua, assim, que ele tinha sofrido um grande transtorno durante uma guerra, e depois sim que eu fui achar ele. A coisa estava tenebrosa, porque ele encheu de bolinhas muito facilmente. Com o atrito do dia a dia, ele já ia enchendo, tá? Então, as bolinhas, elas aparecem nos tecidos porque são fibras bem pequenininhas, curtas. Pode ser fibra de poliéster, pode ser fibra de algodão, pode ser... Não importa o que aquele tecido é feito. Se ele foi feito com baixa qualidade, então os fabricantes deixaram fibras curtinhas ali no fio. E elas vão se levantando, elas vão se revelando ali conforme os dias vão passando, tá? É como se fosse um cabelo pequenininho, um frizz, aquele que a gente faz um rabo de cavalo bem coladinho para trás, tenta pentear e no final do dia ele fica todo para cima, tá? Isso acontece com os tecidos também. Quando os tecidos têm mais qualidade, eles passam por uma máquina chamada penteadeira, e essa penteadeira vai retirar essas fibras curtas. Aí o tecido vai ficar com mais qualidade, tá? Por isso que eu não posso dizer para vocês que uma fibra por si só vai ter mais qualidade ou não. Isso não é indicativo, tá, gente? Então, cuidado quando vocês veem vídeos dizendo assim, evite poliéster, evite viscose, porque eles dão bolinha. Porque não é todo o tecido que é feito dessas fibras que dão bolinha, tá? Os tecidos podem ter origens diferentes e ainda assim serem muito bons ou muito ruins, tá? Isso não quer dizer nada. Eu sempre dou de exemplo, assim, pensar em 2 irmãos. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas são completamente diferentes, embora tenham a mesma origem. É difícil a gente achar 2 irmãos com personalidades muito parecidas, né? É a mesma coisa quando se trata de tecidos de algodão, de viscose. Eles podem ter a mesma origem, a mesma fibra, mas terem comportamentos diferentes. Porque não é só a fibra que importa. Importa se esse tecido ele passou por tratamentos químicos, se ele passou pela máquina penteadeira,
Se o fio foi torcido mais vezes, menos vezes, tudo isso vai importar na qualidade dele depois, tá? Outro tecido também que engana muito, gente, que o barato acaba saindo caro, é a chita, tá? A chita, gente, ela é essencialmente um tecido que tem a cara da moda brasileira, né? Se a gente olha para ela, ela parece lindíssima, com a estampa sempre vibrante. Eu gosto muito das estampas de chita, mas quando a gente aproxima muito, a gente consegue perceber que se trata de um tecido mais rústico, tá? Ela até tem um certo grau de transparência, então não dá para fazer roupas muito coladas, porque ela vai ficar aparecendo ali a cor da lingerie, muitas vezes dá para ver por baixo. A estampa disfarça bastante, mas ela ainda é um tecido mais endurecido, sem muito caimento. Então, quando a gente vê uma roupa que ela parece ter muita qualidade, mas tem essa estampa, normalmente não é a chita. É um tecido com estampa de chita. Daí pode ser uma viscose, por exemplo, que estamparam ali da mesma característica, né, seguindo as mesmas características da chita. Mas nem sempre é a chita de verdade. A chita de verdade, ela costuma ser esse tecido mais rústico, de qualidade mais ruinzinha, e vai realmente acabar desbotando rapidamente na máquina de lavar. Então é aquele tipo de tecido que a gente olha na loja, compra, porque é baratinho, 10, 15 reais o metro, e aí se empolga, chega em casa achando que vai fazer várias saias, vários vestidos, vai vender para várias pessoas diferentes, mas ela não tem muita qualidade, tá? E aí o que acontece quando a gente começa a vender peças com tecidos ruins que são baratos demais? Dificilmente as pessoas vão voltar a comprar, tá? Até porque os preços de quem costura, quem faz modelagem, eles não tem como competir com preços de lojas enormes, gigantes, né? Não tem como eu querer vender uma camiseta por 20, 30 reais, igual eu vejo elas sendo vendidas em lojas grandes. Não tem como fazer isso, porque os custos são muito maiores, né, para quem vai até a loja de tecido e compra 1 metro de tecido, do que para quem tem ali milhões para investir e vai conseguir comprar rolos de tecido e vai conseguir ali ter um aproveitamento muito maior, porque tem um maquinário para conseguir cortar várias peças de uma vez. Enfim, não tem como a gente competir com esses preços. Então, não tem por que a gente usar os mesmos tecidos de péssima qualidade para querer vender para essas pessoas que estão buscando por esses preços baratos. Por quê, gente? Porque se isso acontecer e a gente usar um tecido de péssima qualidade, aí esse cliente ele tende a não voltar, tá? Se a gente vai vender com a mesma qualidade de quem vende muito barato, o cliente não vai voltar a comprar da gente, tá? Isso é muito difícil, porque quando uma pessoa ela sente que a roupa foi feita por uma outra profissional, por alguém que entendia de costura, e essa roupa deu completamente errado, começou a desbotar, encheu de bolinhas, o tecido se apresentou ali de uma forma muito ruim depois de poucas lavagens, a gente perde muito a confiança e não quer mais comprar daquele mesmo local, tá? Então tenham cuidado com os tecidos. Eu sei, gente, que tem gente que precisa de tecidos baratos. Eu também comecei com tecidos mais baratos, tá? Mas é interessante sempre manter a visão de evoluir, não ficar no tecido baratinho a vida inteira, porque ele não vai trazer muito retorno financeiro. Todo mundo precisa evoluir, a vida precisa melhorar. Esse é o natural dela, ir melhorando a cada ano e melhorando a cada década. E não tem como a gente fazer isso se continuar sempre nos mesmos tecidos que podem dar problemas, tá? Eu sei que a minha fala, ela pode parecer um pouco, tipo, sem noção. Tipo, ai, não, ela deve ser riquíssima, por isso que ela tá falando para comprar tecidos mais caros. Eu não tô falando para comprar tecidos mais caros, tá, gente? Tô falando para comprar tecidos de mais qualidade. E eu vou apresentar para vocês vários tecidos que eles parecem baratos, mas eles são de péssima qualidade e não vale a pena, tá? Mas é importante ressaltar para vocês que eu fiz faculdade de moda com bolsa, que eu não tinha R$1 nesse meu bolsinho quando eu estava fazendo faculdade, que eu comia clube social porque eu não tinha nem dinheiro para comprar um pastel com refri quando eu estava na faculdade, tá? Com refrigerante ali, eu via os meus colegas comendo e eu lá com o meu clubinho social, tá? Porque eu sei o quanto custam os tecidos, eu economizava o máximo possível para que esses tecidos eu pudesse usar
ali uns tecidos de mais qualidade para fazer os meus trabalhos, tá? Nunca fui de comprar tecidos caros, mas tem tecidos que eles têm um preço médio bom e eles têm uma qualidade melhor, tá? A gente não precisa ficar apegado ao pior tecido do mundo para entregar uma peça que vai ser de péssima qualidade depois e que não vai nos trazer mais indicações, mais retorno financeiro para a gente conseguir vencer nas nossas profissões, tá? Então, eu falo isso com todo o coração do mundo para que vocês entendam. E eu também sei como é estar do outro lado, como é estar ali tentando comprar um tecido de boa qualidade e não conseguir achar e ter que recorrer a um tecido mais baratinho. Eu sei como é isso, mas não é para a vida ser desse jeito para sempre, tá? As coisas podem melhorar se a gente tiver mais informações sobre esses tecidos. Outro tecido que pode sim dar muito errado é esse aqui, gente. A gente chama ele de tricoline misto. O tricoline original, ele é um tecido 100% algodão. Esse aqui é uma mistura de algodão com poliéster, tá? E ele é um tecido feito para ser mais barato. Ele tá até com essa estampa de festa junina, porque ele é um tecido assim para ser descartável, para a pessoa comprar, fazer uma fantasia, não usar por muitas vezes. Só que quem não tem muito conhecimento, olha olha um tricoline 100% algodão e acaba pensando que o tricoline é maravilhoso, mas muito caro e que vai ficar com esse aqui mesmo, que é, sei lá, esse aqui deve ser em torno de 10, 15 reais, enquanto o tricoline acho que tá uns 30 e poucos, 35 reais o metro. Pelo menos aqui na minha região, que é mais cara, tá, gente? Eu sou do Rio Grande do Sul, as coisas são um pouquinho mais caras aqui. Então, esse tecido aqui, ele engana muita gente porque de longe ele parece tricoline, mas ele é um tecido mais endurecido, tá? Ele é mais rústico, é como se tivesse uma goma nele. E isso faz com que ele fique muito estranho quando a roupa está sendo vestida, porque ela fica volumosa demais, de um jeito que o tricoline não ficaria. E ele é um tecido que ele vai desbotar também com facilidade. Ele não é um tecido muito fácil de lidar, porque quando a gente for passar ele, ele pode derreter um pouco no ferro, tá? Isso acontece com tecidos que são sintéticos, porque essencialmente eles são um pedaço de plástico, tá, gente? Os tecidos que são sintéticos, eles têm origem no petróleo, e aí por isso eles têm um ponto de fusão um pouco mais baixo e eles começam a derreter quando o ferro de passar já tá ali em 60, 70 graus, tá? Não derrete completamente ao ponto de virar um caldinho de tecido, mas começa a derreter, começa a soltar. E aí o ferro de passar, ele acaba ficando com umas sujeirinhas pretas, a gente vai passar, sente ele grudando e acha que foi uma sujeira que surgiu do nada. Não foi, era só o tecido ali de plástico que começou a derreter na primeira camadinha, tá? Então, tomem cuidado com tecidos que parecem muito tricoline, mas que não são com a porcentagem de 100% algodão, ou então algodão com um pouquinho de elastano, porque são tecidos que costumam ter uma qualidade muito mais baixa, uma durabilidade muito mais baixa também, e eles causam muito desconforto. Eles parecem de algodão, então o pessoal aproveita para colocar em roupas que vão ser utilizadas em dias quentes, mas eles não têm a capacidade de absorver o suor, então acaba ficando o suor empapuçado e um cheiro muito ruim também na roupa, tá? E aí isso desvaloriza a roupa. E aí depois fica naquela situação de, ai, como é que eu faço para poder cobrar mais pelas minhas peças? Quando eu faço peças mais caras, os clientes não compram. Às vezes é porque eles estão vendo que o tecido não está valendo a pena, tá, gente? Uma costura bem feita não faz o cliente comprar, ele não se apaixona pela costura. Quem se apaixona pela costura normalmente é quem está aprendendo a fazer isso, ou quem dedicou muito tempo, imagina tá costurando há 1, 2 anos, e tá evoluindo, né? Tá sentindo que tá evoluindo, fica apaixonado cada vez que prega um zíper, que faz uma bainha bem retinha. Quem faz isso somos nós que estamos ali dentro da área técnica, que a gente sabe a dificuldade que é para fazer cada um dos acabamentos. Agora, cliente, ele vai observar o tecido e o preço. Se o tecido estiver gritando para ele que é muito baratinho, ele vai perceber. Os clientes podem não entender nada de tecido, os clientes ou então a pessoa que você está fazendo uma peça, pode ser sua mãe, sua tia, seu filho, qualquer um. Essas pessoas, elas, mesmo que não tenham vivência na área de moda, elas tendem a olhar os tecidos e comparar com coisas que elas já conhecem no dia a dia.
Tipo, ai, esse casaco eu não gostei porque ele é de tecido de guarda-chuva. Ai, não gostei desse vestido porque ele não é confortável. Todo mundo sabe como os tecidos devem se comportar, todo mundo já experimentou uma roupa boa e uma roupa ruim. Então a gente tem referências ali de tecido porque a gente sai com roupas todos os dias, né? Se a gente não sair, é atentado ao pudor, a gente vai preso. Então essa referência já é criada na nossa cabeça, mesmo que a gente não domine o nome dos tecidos, tá? Vou mostrar outro tecido para vocês que pode dar muito problema também, que são os brocados, tá? Esse aqui, gente, é um tecido que ele pode ser chamado de jacquard ou de brocado, tá? São tecidos muito baratinhos, só que eles são bonitos, tá? A gente olha de longe assim e pensa, nossa, que tecido lindíssimo, nem acredito que ele tá tão barato assim, porque esse aqui ele costuma custar 10, 15 reais, menos do que isso às vezes, já encontrei na promoção até por 7 reais o metro, tá? Então são tecidos que as pessoas olham e se empolgam bastante, só que ele desfia demais e ele não tem estabilidade, tá? Tecidos que não têm estabilidade, quando a gente está costurando, os fios vão se afastando, ou quando a gente está manipulando esse tecido, os fios vão se afastando facilmente, tá? Então, só de eu ter pegado ele aqui, ele já começou a se afastar aqui, já criou uma barriguinha, estão vendo? Ele criou uma barriguinha bem aqui, ó, tá? Só de eu ter pegado ele aqui na mão. Isso significa que, quando eu tô fazendo um acabamento com ele, é aquele acabamento que eu calculei tudo certinho, ficou... Nossa, eu tava assim, achando que eu ia arrasar, e chegou no final e fica sobrando. Chegou no final e fica estranho, forma uma ruga, que eu não tô sabendo lidar, daí eu vou lá, passo no ferro de passar para ver se ameniza, mas não ameniza, porque o tecido ele já se deformou, tá? Então, alguns tecidos, eles parecem muito bonitos, muito baratos, mas eles têm uma capacidade de se deformar muito facilmente. E depois a gente vai para a máquina de costura, vai fazer um acabamento, percebe que o acabamento não tá ficando legal, não entende, daí a gente começa a achar que errou alguma coisa no molde, ou se comprou um molde pronto, acha que tá ficando doido da cabeça, que não vai mais comprar molde de onde comprou, que vai mudar de fornecedor. Passam milhões de coisas pela cabeça, a gente nunca acha que é o tecido, mas ele pode fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Os tecidos, eles podem ser bastante sacanas com a gente, porque realmente ninguém fala sobre isso, né? Normalmente, quando a gente vai para um estudo de tecidos, quando compra livros, quando vê uma aula sobre tecidos, normalmente elas falam só das fibras, que são o algodão, o poliéster, o liocel, o linho, enfim. Vão falar sobre a origem dos tecidos e a forma de entrelaçar esses fios e só. Não vão falar sobre mais nada. E aí a gente sai dessas aulas achando que tá sabendo tudo. Nossa, eu fiquei sabendo que o algodão é natural, então vou chegar na loja de tecido, vou escolher só tecido de algodão, e aí quando chega na loja de tecido, tem o tecido de poliéster, que parece algodão, tem os tecidos de algodão que são para finalidades completamente diferentes. Um serve para roupa infantil, outro serve para fazer calcinha, outro serve para fazer casaco de inverno, e não dá para distinguir bem. Isso normalmente acontece porque as pessoas não são ensinadas sobre os tecidos. Elas são ensinadas sobre tecnologia têxtil, tá? Que é diferente. Que é a origem dos tecidos, como faz para eles se formarem, mas aulas sobre os tecidos em si, como eles se comportam, como é costurar esse tecido, que agulha eu uso para ele. Ele é fácil de encontrar, ele é fácil de lidar, ele é escorregadio, eu preciso usar ele só na máquina reta, ou eu preciso ter uma máquina overlock? Eu preciso ter uma máquina galoneira que custa 4 mil reais para costurar esse tecido, ou eu consigo utilizar algum truquezinho para fazer ele andar na minha máquina doméstica? São esses detalhes que são importantes sobre os tecidos, que eu queria muito que tivesse nas aulas regulares, mas nunca tinha. E aí eu saía com a sensação de que eu só ia aprender essas coisas quando eu fosse para o mercado de trabalho. Só que o problema é que quando a gente vai para o mercado de trabalho, ou a gente vai aprender só sobre os tecidos que são utilizados na empresa em que a gente trabalha, ou a gente vai ficar sempre nos mesmos tecidos se tiver o próprio ateliê, costurar em casa, enfim. E aí a gente não muda, porque dá medo de mudar. Dá medo de mudar para um tecido
sem saber qualquer informação sobre ele. Se eu comprar um tecido e eu não tiver a agulha certa em casa, e se eu nem souber qual é a agulha certa para ele, dá medo de fazer esse tipo de coisa. Por isso que as aulas sobre tecidos são tão importantes. Gente, falando nisso, vai ter o aulão dos tecidos, tá? É uma edição especial para aprendizes e também para pessoal que é do nível intermediário, tá? Esse não vai ser para profissionais, tá, gente? Esse é para o pessoal que está aprendendo sobre os tecidos. Vai ser na quinta-feira da outra semana, dia 4 de setembro, às 8 horas da noite. Quem se inscrever consegue acessar a aula, tá? Então vai ter link ali na bio para vocês se inscreverem. Se vocês tiverem alguma perguntinha, essa é a hora de botar, porque eu vou mostrar um dos últimos tecidos, tá? A gente tem esse mais um depois. Outro tecido que a gente precisa tomar cuidado é esse aqui, gente. O moletom, tá? É um dos tecidos que as pessoas mais confundem. O moletom, ele é uma malha. As pessoas tendem a achar que ele é um tecido plano. Ele não é, tá, gente? Apesar dele não esticar muito, ele ainda assim é uma malha, tá? E aí, o moletom, ele pode vir com uma qualidade mais baixa, tá? A gente tem essa sensação de que moletom é sempre de algodão, e algodão é natural e sempre vai ser bom, e nada disso é verdade. Esse aqui é uma mistura de algodão com poliéster, e ele já tá cheio de bolinhas, tá? Então, reparem se os tecidos que vocês estão comprando já não estão cheios de bolinhas. Ó, vocês conseguem ver, tem várias bolinhas aqui, nunca foi usado, tá? Os tecidos podem nunca ter sido usados, e ainda assim já estarem cheios de bolinhas. Evitem comprar tecidos assim. Por quê? Porque se ele já ficou cheio de bolinhas, só de ser colocado no rolo de tecido, quando ele foi pouquíssimo manipulado, imagino que ele não vai fazer quando tiver alguém ali usando esse tecido e roçando o dia inteiro e se encostando nas coisas e lavando esse tecido constantemente, tá? Só vai piorar. A coisa assim só vai ladeira abaixo, tá? Então, cuidado com esse tipo de tecido, porque não vale a pena, tá, gente? Se já tá cheio de bolinha, o cliente vai ver a peça pronta, cheia de bolinha, ele não vai gostar, ninguém vai gostar disso. A gente evita comprar roupas que já estejam cheias de bolinha ainda na loja, tá? Não é diferente com os nossos clientes ou com as pessoas para as quais a gente pretende fazer uma roupa, tá? Mesmo que você faça roupa para você mesmo, você não vai querer um tecido que fique cheio de bolinha, tá? Então, tomem cuidado com isso. Os tecidos estão com qualidades horrorosas, né? Cada vez piores. Então, cada vez é preciso tomar mais cuidado com isso. E outro exemplo de tecido agora, o último, tá, gente? Que pode sair muito caro, apesar de ser muito barato. É esse aqui, gente. Esse aqui é o Paetex. Ele é um tecido usado para fantasias, para carnaval. Normalmente o pessoal pega ele para fantasias de sereia, de Frozen, o pessoal adora. Só que ele é um tecido que ele sai quebrando todas as agulhas possíveis. E ele não gosta de ser costurado em máquina doméstica, nem em máquina reta industrial. Ele gosta só da overlock. Então, ele causa problemas de quebrar as agulhas da máquina overlock. Apesar de parecer inocente, porque é só uma camada de plástico, nem é um bordado aqui em cima, essas camadinhas que ele tem mais brilhosinhas, a agulha bate aqui e se quebra, tá? E justo a agulha da overlock, que é uma agulha chata de trocar, porque ela é bem pequenininha, bem chatinha de pegar na mão, de conseguir colocar ela ali na máquina. Então, cuidado com esse tipo de tecido. Ele é baratíssimo, acho que ele é uns R$10 o metro dele. Ele encanta muito, principalmente para roupa de criança, né? Para quem quer arrasar ali no brilho. Mas ele acaba saindo muito caro, tá? Porque as agulhas de máquina não são baratas. E aí, se eu economizo demais no tecido, ele quebra 10 agulhas, eu tenho um prejuízo gigantesco, porque às vezes eu vou comprar uma agulha de máquina avulsa e ela tá R$2. Se me quebrou 10 agulhas, já são R$20 a mais que esse tecido me consumiu ali do meu material, tá? Fora isso, ele também pode deixar as agulhas com a pontinha torta, que a gente chama de agulhas rombudas, que é um nome horroroso, não sei quem é que inventou, mas esse nome se refere a agulhas que já perderam a qualidade delas, e aí elas acabam machucando o tecido. Se a gente for tentar usar em outro tecido, não funciona muito bem,
tá? Agulhas, elas têm uma duração de 8 horas, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas os fabricantes defendem que uma agulha deva ser usada de 8 a 12 horas no máximo. Depois disso, elas já perdem ali a garantia dos fabricantes, tá? É claro que a gente vai utilizar o máximo possível, né? Não vai estar desperdiçando agulhas à toa, mas às vezes, quando a gente já tentou arrumar todas as configurações da máquina e nada resolveu, muitas vezes não é a máquina que precisa ir para manutenção, é a agulha que não tá boa, tá? Então, se vocês sentiram ali que arrumaram tudo e nada deu certo, troquem a agulha e experimentem, tá? Se não resolveu, daí sim chama manutenção. A primeira coisa que um técnico faz quando ele chega na máquina de vocês é trocar a agulha. Ele não quer nem saber, ele não pergunta se a agulha é nova, se vocês trocaram ontem, para ele não interessa. A primeira coisa que ele faz é trocar a agulha, porque ela pode dar muito problema, apresentar muitos problemas de costura só por estar com a pontinha torta. E às vezes a gente nem consegue ver, porque é tão pequenininho que realmente não dá para enxergar, tá? Todas as agulhas ou só da overlock. É que ele especificamente não gosta de ser costurado em máquina reta, tá? Mas qualquer agulha ele vai quebrar, tá? Ultimamente a maioria dos tecidos estão assim, não é? Todo mundo tem essa impressão, a coisa tá terrível, tá tenebrosa. Gente, vocês têm mais alguma perguntinha? Oi, sim, comprei um linho lavado 10 metros, o tecido cria muito peeling, demais. O linho lavado é um dos piores, tá? É um dos piores. Às vezes ele vem com um nome em inglês, linho washed, mas ainda assim é a mesma coisa, tá, gente? Então, cuidado com os tecidos quando eles estão com nome em inglês ou português. Se for linho lavado, ele vai gerar bolinhas antes mesmo de ser usado. Eu trabalhei numa marca que fazia muita calça com ele, muita calça para o público plus size, que tem as coxinhas mais grossas, e aí o pessoal usava a calça, ela ia roçando ali entre as coxas, e no final do dia já estava cheio de bolinhas, nem precisava ser lavado, tá? Então, cuidado com esses tecidos, gente. Só jogo fora quando quebra ou está torto, ou quando nada surtiu efeito na máquina, eu troco a agulha. Exatamente, não dá pra gente ficar jogando agulha fora o tempo todo, não tem como. Vocês têm um cemitério de agulhas? Eu tenho um potinho que é o cemitério de agulhas. Trabalhei numa escola que tinha até uma cruz feita pelas crianças, porque eu dava aula para crianças. E aí a gente tinha grudado uma cruzinha ali e uma lápide para as agulhas, porque não dá pra gente simplesmente jogar no lixo, né? Senão pode ferir os garis ou as margaridas, que é o feminino de garis. Gente, vocês têm mais alguma perguntinha? Se vocês não tiverem, aí eu vou encerrando a live de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Podem se inscrever ali no aulão, tá? Já tá liberado para vocês se inscreverem. Ele é gratuito, então aproveitem, porque a gente não consegue fazer muitas aulas gratuitas por ano, tá? Mas elas são recheadas de informações sobre os tecidos que normalmente ninguém aborda, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui, pessoal. Até mais!